Sejam muito bem-vindos ao nosso apartamento. Então agora vamos falar o preço das coisas, de quanto a gente gasta para morar aqui, pra gente ter esse apartamento. Mais um vídeo por aqui, galera, do jeito que ela gosta. Saindo de casa. Domingão por aqui. Hoje a gente acordou cedinho e decidimos tomar um café no lugar que a gente já tentou ir, tava cheio, né, amor? Como é que chama lá? Eu gosto de panqueca, esqueci também. Jack's Pancakes. Exatamente. Estamos indo lá, que é aqui pertinho de casa. E tomar um cafezinho gostoso, vamos mostrar pra vocês. Só uma correção, não acordamos tão cedo assim não. Não? Porque já são 10h30. Não, mas a gente foi tomar banho, a gente deu uma geral na casa. Era o quê? Umas 8h30, talvez? Não lembro. Eu acho que 9 horas. 9 horas? É, então não era dos mais cedo, pensando que a gente acorda todo dia 5h30 da manhã, eu pelo menos, né, pra ir trabalhar. É, foi umas 8h30, 9. É, não foi tão cedo, mas não foi tarde também. Então estamos indo lá, o dia tá bonito. Mais um domingão aqui por Guelph. Lembrando que nesse vídeo a gente não só vai levar vocês para tomar café da manhã com a gente, como também vamos mostrar o nosso apartamento. A gente recebeu algumas mensagens das pessoas, a gente já tinha falado isso quando a gente chegou em Guelph. Então a gente vai mostrar o apartamento, falar valores, essas coisas. Então fica com a gente até o final desse vídeo, bora lá tomar um cafezinho da manhã de panquecas. Chegamos, galerinha! Chegamos! Não tem fila, então vamos ser os próximos e aqui é bem legal, ó. E aí, meu amor, animada? Tô. E tem um cheiro de sanduíche aqui, tipo hot dog, ketchup. Olha, pessoal, esse aqui é o cardápio. Tem várias opções. Mas o Gustavo escolheu esse Lumberjack Breakfast, que vem ovos. Aí ele pediu ovos mexidos, 2 bacons, 2 salsichas e 2 panquecas. Que vocês vão ver aí as panquecas gigantescas. Eu pedi o avocado breakfast, esse aqui, R$15,99. Aqui é bem legal, tem várias opções. Depois eu vou mostrar direito o cardápio, mas olha isso. 5 sabores de milkshakes. E aqui qualquer suquinho tipo assim, desse jeito que eles chamam de mojito, mas é não alcoólico. Aí tem de guava é goiaba, né? Guava, coco, strawberry, melancia e limão. Parecem bons, né? Nossa, deve ser muito bom. Mas a gente tá pedindo um café da manhã de responsa, então vamos ver o que vai ter de espaço na nossa barriga já já. Filma aqui o ovinho. Nossa. E aí, amor? Ponto perfeito. Gostou? Muito. Tá uma delícia. Então, ó, Natasha pediu um que tem abacate, ovo, queijo, mais essas frutinhas, café, panqueca ali, uma para cada um. E eu pedi esse que é bacon strip, pão, ovo, tem batata aqui, salsicha, cafezinho. Então vamos tomar o nosso café da manhã e aproveitar. A nossa cara, galera, depois de Olha, sair daqui. O problema é que quando a gente ficou cheio, ainda tinha comida.
E a gente continua com ele. E aí eu falei, nós vamos comer até o final. Natasha e eu passando assim, nossa senhora. Gente, é sério, tava uma delícia, né? Deu 51,25, $51,25. Com taxas, né? É, com tip de 15% e com taxa, né? Que aqui é 1,13% em cima. Mas a conta real deu $45. Muito barato. E vem muita comida, gente. Vem muita comida. É muito bom. A gente gostou. Aqui agora na frente, galera, tem uma lojinha. Me dá aqui, muito segurar que eu sei que você vai lá. Que a Natasha quer ir. E eu vou esperar aqui porque eu não vou descer, não. Ela quer olhar alguma coisa. O que você quer olhar, amor? Nada, eu só quero ver se tem coisas novas. Se tivesse Dollarama aqui nesse mall, eu entraria na Dollarama. Mas tem um Buck or Two, que eu já mostrei pra vocês, que é uma loja igual da Dollarama. E eu gosto de ver se tem algumas novidades. Resultado da lojinha, amor, e aí? Por que a gente precisa disso? Porque eu preciso disso aqui pra colocar embaixo da pia do banheiro. Já tô precisando faz tempo. Só que eu não tinha achado na Temu por um preço bom. E essa aqui tava $5 cada uma. Bom, galera, então chegamos, tomamos nosso cafezinho, já deixamos as coisas que a Natasha comprou lá em cima. E eu vou mostrar pra vocês aqui agora toda a entrada do prédio até chegar lá em cima no apartamento, pra Natasha mostrar por dentro do nosso lar docilar. Então, para vocês entenderem, eu desci aqui no primeiro andar, no first floor, que eu puxando aqui errado, que é a entrada da rua. Geralmente a gente tem parado no andar de cima, que é onde é o estacionamento. Então, só para vocês entenderem, agora eu vou começar literalmente o nosso tour. Então, bem-vindos à nossa casa. Então, galera, só para vocês entenderem, ó, a rua tá aqui. A gente sempre pegava o ônibus ali, ó, na frente, quando a gente não tinha carro, para ir para a universidade, para o trabalho. Então, aqui é a entradinha do nosso prédio. Então, bora lá, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui tudo que tem no prédio, tudo que a gente acaba usufruindo por estar aqui nessa unidade. Foi um prédio que a gente custou achar, a gente fala tudo isso para vocês. Então, para entrar aqui, a gente tem essa chavinha. E aqui tem uma coisa legal também, ó, deixa eu mostrar para vocês, que quando você quer entrar aqui, ó, você coloca Direct, escreve o nome do morador, vou colocar aqui, ó, por exemplo, Natasha, vou colocar o nome dela, porque ela está com o telefone dela lá, aparece aqui o nome dentro do morador, você liga e a Natasha recebe uma ligação no telefone e consegue abrir, independente de a gente estar ou não no apartamento. A gente recebe uma ligação, tem um aplicativo e a gente consegue abrir para os visitantes, para delivery, alguma coisa. Lembrando, galera, que aqui no Canadá tem uma coisa que é o seguinte: quando você entra, faz um pedido, alguma coisa, mesmo que a gente não esteja aqui, o porteiro, você pode abrir para entrega e eles conseguem chegar lá em cima. Eu vou mostrar para vocês que, na verdade, as entregas não são feitas aqui no primeiro andar, elas são feitas lá em cima. E tem um locker, que é um armáriozinho de entrega. Eu vou mostrando para vocês, tá? Então, bora lá. Aqui, ó, é a entrada do prédio. Então, entrou ali da rua, primeiro andar, você tem esse saguão aqui, bonito. Eu acho essa entrada do prédio bonita e é muito legal quando tá nevando, a gente daqui já fica vendo a neve caindo e tal. Já tem outros vídeos nossos mostrando e é bem legal. Aqui é um saguãozinho, eita, quase que não sai, de entrada. Você vem pra cá, ó, aqui você pega pra garagem e desse corredor aqui, deixa eu ver se tá tendo algum evento hoje. Saturday, July 11, vai ter um evento, mas eu vou tentar mostrar aqui rapidinho. Não, hoje não tem evento não. Ó, aqui, galera, ó, o salão de festas do prédio, que a gente já mostrou pra vocês em alguma coisa, mas eu vou passar rapidinho. A gente já fez outros vídeos mostrando aqui o salão. Então, quando a gente faz os nossos encontros, a gente sempre faz aqui embaixo, que é um salão, uma área muito legal, ó. Tem fliperama, tá vendo? A gente tem são vários joguinhos, tem Pac-Man, todos esses jogos tem aqui no fliperama, que você pode jogar. Você tem esse joguinho também, que ficou super conhecido nas Olimpíadas, né? Que você tem que bater numa peça da outra, você joga assim pra fazer ponto, enfim. Temos aqui várias opções de TV, quando a gente toca aqui, a galera que joga baralho. Temos aqui a nossa sinuquinha. Então aqui a gente já assistiu o Oscar, a gente já comemorou aniversário, enfim, fizemos algumas festas aqui, recebemos nossos amigos. Então é uma área muito boa que também
ajuda, por ser apartamento, você ter um espaço grande desse para receber pessoas, é muito legal. Então, daqui a gente passa ali também, ó, aqui no primeiro andar, no first floor. Aí aqui, galera, tá vendo? Teve um evento privado ontem, sábado. Aqui a gente consegue reservar. Então, por exemplo, no aniversário da Natasha, a gente só reservou, não precisa pagar nada, tal, já está incluso no condomínio. Você só precisa reservar para não correr o risco de bater datas e já ter algum evento. Então aqui é o corredor do primeiro andar, a gente sai daquela sala de festas e aqui a gente vem, e é tudo automático aqui, ó. Essa é a parte da academia, que é uma academia grande, eu vou tentando mostrar. Olha lá. Ó, tá vendo, galera? Tem gente treinando, então não vou mostrar muito aqui, não vou gastar muito tempo na academia. Mas é um espaço legal também que a gente consegue treinar, é super bacana. Acaba que ajuda, principalmente nos invernos. Inverno aqui, né, que é muito tempo, né? A gente pegou novembro, dezembro, é quase 6 meses, 5 meses de inverno, muita neve. Então, às vezes, as opções outdoor de você talvez fazer um exercício fora, alguma coisa assim, é mais limitada. E o fato de você ter uma academia legal no prédio ajuda muito você ter opção de treino, de lazer, né, nessas situações de neve, que você não vai lá pra rua correr. Tem gente que corre, tem uns malucos que a gente vê correndo, mas não é o nosso caso. Então ter uma academia aqui é muito legal. Então, ó, saímos do primeiro andar, onde vocês viram, e a gente veio aqui pro Ground Level, que é onde a gente, o segundo piso, é onde a gente para o carro. Vou mostrar pra vocês lá fora. Agora, galera, ó, eu tô no segundo piso, que é a garagem aberta, tem a garagem interna também, mas a gente sempre para aqui. E essa é a entradinha que eu vou mostrar para vocês do segundo piso, que você vai lá para aquele locker que você recebe os entregadores e eles podem deixar as correspondências. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Segundo piso aqui, a gente tem essa entradinha, mesma coisa, muito parecida lá com o primeiro andar. Aí você entra por aqui, eu lembro que eu te falei dos entregadores, ó, eles clicam aqui, coloca lá o nome do morador, e aí o morador libera pelo aplicativo no celular. Eu vou usar o totem aqui só para entrar. Quando você libera a porta, você consegue acompanhar essa ligação do entregador pelo telefone. E aí aqui, ó, essa porta é liberada, você tem acesso à câmera, acompanhando tudo, e os entregadores vêm aqui e colocam a sua encomenda. Então muitas vezes quando a gente pede e a gente não está aqui, a gente consegue dar acesso aos entregadores. E aqui as caixas de correio, tudo que a gente tem que receber pelo correio, então você vem aqui, tem a chavinha, vai lá, abre e pegam as cartas. Essa aqui é o saguão do segundo andar e ali é o escritório. Então muitas vezes dia de semana até 5 da tarde, se você precisa de alguma coisa, tem sempre aqui o manager do prédio, e o prédio tem os seus funcionários. A gente precisa de alguma manutenção dentro das unidades, no nosso apartamento, é sempre alguém aqui do prédio que vem fazer. A gente pede, liga, deixa agendado e eles vêm aqui e trocam. Por exemplo, a gente tem ar-condicionado dentro do apartamento, né? Para calor, para frio, dependendo da temperatura. Então, os filtros de ar-condicionado, por exemplo, a cada 1 mês e meio, eu não sei exatamente, mas tem um período certinho que eles vêm trocar. Eles deixam, na verdade, o filtro na porta, a gente mesmo tira e coloca, super simples, deixa lá fora e depois eles recolhem. Então, essa manutenção é a própria administradora do prédio que faz. Então, estou subindo aqui, pegando o elevador de serviço aqui, que chegou rapidinho, e agora estamos aqui, descendo no nosso andar, e agora vamos mostrar para vocês o nosso apartamento, que é um dos lugares que a gente mais gosta de ficar aqui no Canadá. A gente é muito caseiro, então estar em casa é sempre muito bom. Sejam muito bem-vindos ao nosso apartamento. Já com um gatinho aqui na porta. Então, vamos começar mostrando o nosso lar doce lar. Isso! Espero que vocês gostem. Muita gente pediu pra gente mostrar o nosso apartamento. A gente mora aqui há 10 meses. E a gente vai mostrar para vocês todo o apartamento em detalhes. Então a gente entrou por aqui, né? Essa é a porta de entrada do nosso apartamento. E uma coisa que a gente gostou bastante quando a gente se mudou para cá são essas duas coisas aqui. A primeira coisa é o nosso armário de entrada, que isso é muito comum aqui no Canadá, que é para colocar os casacos, né? Então a gente coloca os casacos, algumas coisas de uso do dia a dia, né? A areinha dos gatos.
esse wagon aqui que a gente usa às vezes para fazer compras. Aqui alguns sapatos, coisinhas de limpeza. E isso aqui que a gente usa pro inverno, né? Que é um tray que se usa para colocar a bota, mas a gente também usa pro verão, que a gente entra e coloca os sapatos sujos aqui. E esse espelhão, né? Mostra aí que é um espelho que você gosta bastante. E a gente não precisou comprar espelho quando a gente veio pra cá, porque a gente tem esse espelhão aqui, então... Ele é corpo inteiro, né? Nossa, ele é muito bom. Ele é maravilhoso. E aqui, uma das nossas áreas prediletas da casa, porque pra quem não sabe, aqui no Canadá é difícil achar apartamento com área de serviço, né? Que a gente chama no Brasil, e com máquina de lavar. E o nosso tem os dois. Não tem, por exemplo, eles não vão ver tanque, né? A gente não tem tanque. E muitas vezes a lavadora lá era no... A lavadora não é in suite, que eles chamam aqui, não é dentro do apartamento. Geralmente é uma laundry, uma lavanderia no prédio. Aí você tem que descer para poder lavar suas coisas. Então a gente adora, por quê? Porque nós temos 2 gatos, né? Vocês vão ver a bagunça dos gatos aí pela casa, pelo chão. Então a gente consegue colocar a areia dos gatos aqui, né? A gente tem esse tapetinho, toda vez que eles saem da areia, a areia cai aqui, então ajuda a não deixar a casa tão suja. Aqui o lixinho deles, isso aqui é a internet. E a gente tem uma lavadora e uma secadora grandes. Então essa lavadora e essa secadora são de 15 quilos. Então a gente lava a roupa aqui em casa e seca tudo aqui. Então isso aí é uma mão na roda para tudo. Aqui é a área de máquinas, né? Então o aquecedor, né? O ar-condicionado, tudo aqui. Aí a gente tem isso aqui. Parece um ser humano. Isso aqui a gente comprou no primeiro dia que a gente chegou no Canadá. Isso aqui, nossa, uma mão na roda. Esse aspirador, ele não foi barato. Foi um dos investimentos assim que a gente fez no nosso segundo dia. Mas como a gente tem gato, né, amor? Nossa, ele faz muita coisa. Esse é um Bissell, que é uma excelente marca de aspirador aqui no Canadá, né? E ele é específico para também usar para coisas de gatos, então de animais, né? Para quem tem animais em casa. Tipo, ele tem vários, eu não sei como chama isso, vários tools que tipo é para limpar coisas de lençol. Ó, tem esse aqui, aí tem esse aqui que eu uso bastante. A gente tem esse aqui também que para tirar pelo é uma maravilha. Eu vou mostrar para vocês o coisa de gato dos meninos que tem ali na sala. Então eu uso isso porque ele gira e tira todo o pelo. Então, nossa, foi $200, mas foi um bom investimento pra gente. Bom investimento. Foi o nosso primeiro grande gasto que a gente realmente falou, vamos fazer porque é importante. E aqui a gente coloca a coisa de roupa suja, né? O varal, que como bom brasileiros a gente tem varal também, que agora no verão a gente coloca a roupa pra secar lá fora também. Mesmo tendo a máquina de secar. Por que você às vezes usa o varal? Tem roupas que eu não coloco na secadora, minhas especialmente, que são roupas mais delicadas. As minhas roupas de academia eu também não gosto de colocar na secadora por causa do tecido, ele pode encolher e rasgar, então eu não coloco algumas coisas na secadora. Né? Então, isso aqui é uma das nossas partes prediletas, porque a gente tem bastante espaço. Então, essa nossa entradinha nos ganhou quando fizemos nossa visita. Com certeza. Mas, assim, no geral, a gente ama esse apartamento, porque ele tem exatamente tudo o que a gente queria quando a gente mudou para cá, pro Canadá. Quando a gente contratou a empresa de alugar apartamento, a gente falou algumas coisas que a gente não abria mão, né, amor? Sim. A gente não abria mão da ilha da cozinha, que é essa aqui. Então a gente queria um apartamento com esse conceito amplo, né? Que não é a cozinha fechada por parede, é assim essa cozinha mais americana, mas a gente queria com o balcão ou a ilha. Porque alguns apartamentos aqui tem um conceito amplo, mas não tem balcão e ilha. Então a gente teve isso. A gente também não abria mão da lavadora e secadora. E aí a gente ainda ganhou o plus, porque tem essa área grande pra gente. Isso é legal que a Natasha falou, gente, porque uma das coisas que a gente mais encontrava eram as lavanderias no prédio. Não, mas no armário. Ah, sim. Aqui no Canadá, os apartamentos têm muito... Eu vou mostrar um armário pra vocês e geralmente eles colocam nesse armário ou então embutido na cozinha. Tipo...
fazendo parte dos appliances da cozinha, tem uma máquina de lavar e secar junto. Isso que a Natasha falou, quando a gente contratou essa empresa, a gente falou, a gente quer a máquina de lavar e de secar, porque é prioridade, papapá. Então, muitas unidades que elas mostravam pra gente, tinha essa opção da máquina de lavar e secar, mas era dentro desse armário. Então, você abria um armário, elas estavam lá. Então, pra gente, quando a gente viu esse apartamento, que ainda tinha esse espaço de área, pensando nas coisas dos meninos, foi tipo esse plus que você falou, porque pra gente foi muito bom, né? Maravilhoso. Então vamos seguir aqui, mostrando agora essas partes mais legais da casa, igual a Natasha falou, da cozinha, da ilha. Dá uma olhada aí. Então, algo que a gente não abria mão também era se o apartamento fosse com conceito amplo, a gente já queria a ilha ou o balcão. E vocês podem ver que esse balcão aqui é gigantesco. Eu amo esse balcão para fazer comida. A gente optou de não comprar uma mesa. Sim. Porque a gente ganha espaço na casa. E eu e o Gustavo, a gente não gosta muito de excesso de móvel, excesso de coisa. Vocês vão ver que a nossa casa é bem clean, porque a gente tem 2 gatos, então fica muito mais fácil para limpar. E a gente também não gosta de casa muito sufocada de móveis. Então, pra gente foi perfeito. E aí a gente come e faz todas as refeições aqui, né? Sim. Compramos essas 2 cadeiras. Eu acho que eu comprei no Walmart essas cadeiras. Foi uns $150 as 2. Mas elas são perfeitas, olha. Elas levantam, abaixam e aí a gente consegue fazer todas as nossas refeições aqui, o que é muito prático, como só somos nós 2, né? Quando a gente recebe visita, a gente recebe no sofá, a gente tem banco, né? E quando é muita gente, a gente faz na sala que eu mostrei lá embaixo pra vocês agora, daqui do prédio, que também é uma opção que fez com que a gente... gostasse dessa unidade, porque aquela sala de receber visitas é muito boa. A gente já fez algumas festinhas lá embaixo. E outra coisa que nós amamos é o fato de termos 2 pias na cozinha. Gustavo principalmente, porque quem lava louça é o Gustavo aqui em casa, que eu detesto lavar louça. Nós temos máquina de lavar louça, que é muito útil quando a gente tem muita louça e tá sem tempo. A gente já usou e tudo, mas a gente usa pouco aqui em casa. A gente usa mais, lava a louça mais na mão mesmo. Sim, porque uma das coisas que a gente tem, nós 2 inclusive, né amor, que a gente gosta muito da limpeza da casa. Então dificilmente a gente acumula louça. Sim. Então as poucas louças que tem de almoço, de janta, eu meio que vou limpando já meio que... Então poucas vezes a gente acumulou louça ao ponto de... Foi nas festas, eu acho, né? Foi. Por exemplo, teve o meu aniversário lá embaixo, então eu... fiz as comidas aqui e coloquei na lava-louça porque a gente tava sem tempo. Mas é maravilhoso isso aqui e eu amo isso aqui, olha. Essa torneira que você, vou gastar um pouquinho de água aqui só pra mostrar. Ela pode ser usada assim e ainda pode aumentar o jato. Então, eu acho muito legal isso aqui e ela se movimenta. Então, você pode usar as 2 pias. Isso aqui que nós compramos pra dar um aumento no lugar onde a gente seca a louça. Então, a gente comprou esse aqui e este aqui. Então, quando a gente lava a louça desse lado, a gente já coloca a louça para secar aqui, né? Quem viu nossos outros vídeos, viu nossos eletrodomésticos. Essa aqui é a Instant Pot, que a gente usa com bastante frequência, principalmente porque eu sou vegetariana, então eu faço todos os feijões, etc. aqui. Ela é muito rápida. Ela é uma panela de pressão elétrica, né? Esse aqui é um vasinho que a gente tem de gato para os meninos. A gente ganhou um vinho, na verdade, de uns amigos nossos. E o vinho era nessa garrafa. A gente acha a coisa mais linda. Era para ter uma flor aqui, mas outra hora vamos colocar. Mas ela fica aqui sempre enfeitando. E é um gatinho, por isso que a gente gosta. É um gatinho. E a nossa vela também, tá? Eu ganhei de aniversário essa aqui. Eu ganhei várias velas. Aí a gente já colocou essa aqui. Já tá até no meio. Porque ela também de que gatinho. fofa. Os nossos amigos, eu acho que eles... Acho que eles sabem, né? Que a gente gosta de gato. Então, nossos presentes têm sido coisas de gato. E uma coisa que eu amo nessa cozinha... Eu amo tudo nesse apartamento, tá? Esse apartamento é maravilhoso. A gente não tem um A pra reclamar dele. Isso é verdade. Mas é o fato de ter muitos armários. Então, a nossa parte preferida da casa é a cozinha, a minha e do Gustavo. A gente passa muito tempo aqui. E onde a gente mais gastou dinheiro... colocando coisas quando a gente veio, foi aqui. Panelas, todas as coisinhas de casa a gente tem aqui, então a gente tem várias gavetas. A gente tem todas essas gavetas aqui, essa aqui que a gente coloca panos e etc. Aqui a gente coloca as panelas. A gente tem uma gaveta grande, um armário grande aqui para colocar as comidas, né? Aqui embaixo
a gente guarda as coisas de limpeza desse lado, a gente tem um lixinho portátil ali também, que a gente joga só os orgânicos, e aqui a gente deixa a ração dos menininhos. Aí o nosso lixo reciclável a gente coloca ali, aquilo ali é porque eu vou doar o nosso liquidificador antigo, que vocês viram. A Natasha comprou esse aqui novinho. Isso, e aí o outro eu tô doando. E aí a gente tem todos esses armários que a gente coloca as nossas taças lá em cima, as coisinhas de louça que nós usamos, aqui os temperos, né? Tudo que eu uso no dia a dia para cozinhar. Aqui é a área como é que fala? Micro-ondas, o que suga, né? Do sugador do micro-ondas. Sugador, é. Esse micro-ondas é gigantesco, olha, eu acho que dá para vocês verem, ele é muito grande. Isso a gente se impressionou quando a gente chegou aqui. Porque todos os appliances são gigantes. Assim. Mas explica isso para quem tá vendo, amor, não sabe, que essas coisas, quando a gente alugou, que é uma das coisas do Canadá, já vem no apartamento. A gente não precisou comprar nada disso. Quem vê sempre o Canadá, ou quem já mora aqui, sabe que todos esses appliances normalmente já vem no apartamento. Então, normalmente já vem a máquina de lavar e secar quando tem, o micro-ondas quando tem, mas sempre vem o fogão com forno e a geladeira, né? E esses aqui são lindos. E a gente veio para cá, para esse apartamento, ele tinha acabado de inaugurar. Então, nós somos os primeiros moradores, ou seja, o fogão, que é um fogão elétrico, ele veio perfeito, brilhando, né? A gente tenta sempre manter tava ele com plástico bem, ainda, lembra? Isso, tava tudo com plástico. Aqui tirou. tava com plástico, a gente tirou. Então, a gente sempre tenta manter tudo perfeito. Aqui também, esse armário a gente usa para guardar café, alguns mantimentos, as plásticas que o Gustavo não gosta. Não, é que eu gosto mais hoje porque é tudo de vidro. É. Mas em São Paulo, sabe aquela coisa que você tem um pote de requeijão para tudo? Era só plástico. Aí aqui também ainda tem mais esse armário, que é mais um plus, que eu deixo as coisas de festa, algumas coisas que a gente não usa no dia a dia. As marmitas que o Gustavo leva pro trabalho. Sim. E a gente tem essa geladeirona, que ela é maravilhosa, ela tem boa. bastante espaço. Aqui tem um freezer bem grande e aqui a geladeira. Então essa cozinha, ela é incrível. Ah, ainda tem esse armarinho aqui. Ah, que é a coisa que a gente guarda dos meninos. Que a gente guarda as coisas dos gatos, né? Aqui o potinho deles de petisco, ali algumas coisinhas deles e tudo. Então a gente guarda as coisas deles aqui. É maravilhoso. É maravilhoso. Ah, tem uma coisa muito boa aqui que a gente usa todos os dias. Sim, é verdade. Que é essa tomada que fica aqui na bancada. Então, a gente tem duas tomadas na bancada e elas ainda tem duas entradas USB para os celulares. Então, a gente nem precisa da caixinha do celular. A gente pode colocar só o cabo aqui e a gente usa muito isso aqui. Isso é muito bom. Então, essa aqui é a entrada, a gente tem os armários, a cozinha, aqui a área de serviço, né, que a gente chama, e logo aqui do lado esquerdo a gente tem o nosso banheiro. É um banheiro muito bom, a gente chegou aqui, ele estava perfeito, né, limpo, tudo lindo, e ele é bastante espaçoso, na minha opinião, né. Quem conhece o Canadá também sabe que tudo aqui é banheira, né, então... Isso é uma das coisas que, assim, galera, não consigo entender. Eles não têm box. É muito raro, né? Muito tipo, raro. achar uma agulha no palheiro. Eu não consigo entender por que esse arquiteto do Canadá não coloca o box. Mas aí o nosso não é box, é banheira. Ah, uma coisa que a gente não gosta é esse negócio aqui de plástico. Já tentamos um outro mais bonito de tecido, mas aí você tem que usar o de plástico por dentro e o tecido por fora, pesa, não é prático. Então a gente abortou a missão de usar uma mais bonita de tecido e a gente usa de plástico mesmo, que ela é mais prática. E eu gosto muito dessa banheira porque ela já vem com os nichozinhos pra gente colocar o que a gente usa no dia a dia. Aqui, isso aqui é uma coisa que é triste. Aqui no Canadá, quem mora aqui ou já sabe, eles têm a água dura, né? Então a água aqui é cheia de minerais. E esses minerais, eles se depositam nas coisas. Por exemplo, aqui, ó. Então fica tudo isso aqui o mineral. Aí você tem que usar um vinagre para limpar. De vez em quando eu limpo, aí fica brilhoso, mas assim, na primeira usada já fica assim, depois que seca. Então, vão dando desconto aí, porque a gente não tá limpando assim.
E aí é isso, então eu não tenho o que fazer, vocês vão ver que todos os appliances que são assim cromados, eles ficam assim com esse branco, né? Aí eu aprendi aqui no Canadá que você pega o vinagre, você joga e depois você passa uma esponjinha branca que eles chamam de esponja mágica e aí sai quase tudo. Mas aí você teria que ficar fazendo isso todo dia, porque toda vez que cai água fica assim. Imagine o cabelo. Então o sofrimento aqui para deixar o cabelo decente é grande. Mas faz parte, né? E tem um bom espelho também, ó. A gente tem esse espelho gigante, que é uma coisa que eu adoro particularmente, que não são aqueles espelhos que tem um gabinete atrás, Sim. que eu acho muito feio, então é muito bonito, é bem clean, assim. É a nossa cara, né? Tipo, tem uma luz, um espelho grande, ok. Aqui a gente tentou, apesar de ser meio pequena a pia, mas assim, não é tão pequena, tem um espaço bom, mas não dá pra colocar muitas coisas em cima, tipo as minhas maquiagens, né? Quem é mulher sabe. Então as minhas maquiagens eu deixo tudo aqui, tipo organizadinho, as minhas coisas de skincare, de beleza, ficam aqui embaixo do armário porque a gente não tem muito espaço em cima, né? O meu sonho é ter um banheiro, ou só pra mim, né, amor? Com um balcão enorme, o Gustavo com um banheiro pra ele. Ou então um balcão grande que eu consiga colocar meu skincare e tal. Se vocês quiserem saber o que eu uso de skincare no dia a dia, o que eu comprei aqui e substituir pelo do Brasil, vocês mulheres principalmente, coloca aqui embaixo que a gente consegue fazer um outro vídeo sobre isso depois. E aí, a gente tem esse armário que ele é muito espaçoso. Aí você pode ver que aqui fica as coisas da Natasha e eu fico como xerifado. Aqui fica o meu skincare, minhas maquiagens, coisas de cabelo. E esse aqui é o do Gustavo. E aqui embaixo também são as minhas maquiagens e as minhas coisas. Mas eu adoro essa como é? Gavetinha. Porque ela é muito útil e ela me dá mais espaço. Então é isso. Uma coisa aqui no Canadá, que eles jogam papel higiênico no sanitário, né? Eu acho que vocês sabem. Mas mesmo assim a gente tem um lixinho ali, porque às vezes a gente usa esses panos de álcool e tudo, e aí a gente joga ali. E aqui a gente tem a nossa balança. Essa balança eu comprei recentemente. Eu chamo ela de dedo duro. Ela é muito boa, sério. Se você mora aqui no Canadá, tem na Amazon essa balança. E ela foi, eu acho que $60, mais ou menos. Só que ela dá o IMC, ela te pesa, né? Te dá aproximadamente, né, gente? Porque não é uma profissional. Dá a gordura corporal, a massa esquelética, né? Quanto de ossos, quanto de músculos, quanto de gordura subcutânea. Então, ela dá para aproximar bem para quando você tá fazendo dieta, para você ver a sua evolução. E ela tem um aplicativo. Então, se você se pesar, por exemplo, toda manhã, no mesmo horário, ela vai te dando as trends. Então, você vai vendo quanto você perdeu, quanto você ganhou. Ela é excelente, essa balança. Nós adoramos. Quer dizer, eu uso para emagrecer, né? O Gustavo usa para se enganar. O que ele faz? Ele vê que ele não está tão pesado quanto ele achou, aí ele vai comendo e se pesando para ver que realmente ele não está ganhando tanto peso. Então, galera, deixa eu explicar para vocês. A sacada da balança. Eu tô pesando 86. Meu melhor peso que eu já tive na vida, treinando todo dia no CrossFit, era 82. Então eu quero chegar de novo a 82. Mas eu estou com 86. Eu não posso chegar em 87. Então quando eu como bastante, dá 86,5, eu continuo tranquilo. Aí no dia seguinte eu como menos. Aí voltei para 86. Qual é a lógica? Eu estou emagrecendo comendo, que é o sonho de todo mundo. E a Natasha fala que eu estou usando a balança errada. Mas não. Eu estou apenas entendendo que o dia que eu como no outro eu como menos e eu consigo não passar de 86. Isso é ótimo pra mim. Ele tá roubando, né, gente? Porque a pessoa tá se enganando desse jeito, mas tudo bem. Então aqui saímos do banheiro, né, que é da entrada, e temos este armário. Uma das melhores coisas desse apartamento e que a gente não via nos outros apartamentos é a quantidade de armários que ele tem. Então, isso aqui é uma coisa que eu amo, porque eu gosto de deixar as coisas compartimentadas, organizadas em locais diferentes. Então, a gente ganhou bastante espaço com esse armário aqui e o da entrada, que é bem grande também. Então, esse armário, a gente guarda roupa de cama, toalha. Aí tem coisinhas aqui, por exemplo, a gente guarda as nossas mochilas do dia a dia. Aqui, todas as coisas que a gente usa no sofá, né? Aqui eu guardo alguns eletrônicos, né? Esqueci o nome, de ler. Aqui os meus secadores, as coisas de cabelo.
Tem coisa de cabelo skincare por toda a casa. Aí o Gustavo tem essa caixa aqui pra ele guardar as coisinhas dele, com as mochilas. Aí outras coisas que a gente guarda aqui. Então, nossa, a gente ganhou muito espaço com esse armário. Esse armário aqui é maravilhoso. E aí, vamos vir pro nosso quarto, né? Então, do lado esquerdo a gente tem o nosso quarto. Temos aqui a cama, as 2 mesas de cabeceira e o meu local de estudos, né? Que é uma mesa que é onde eu faço todos os meus trabalhos, a minha pesquisa, tudo. Que é uma mesa adaptada, que a gente tá querendo comprar outra, porque essa você comprou também, tipo assim, na primeira semana, a mesa e a cadeira. Foi. E a gente acabou não trocando, mas a ideia é que a gente coloque aqui uma mesinha melhor, né? Pelo menos a cadeira a gente vai trocar, porque ela não é muito ergonômica, né? Então ela é uma cadeira comum, ela, tipo assim, a ergonomia dela não é muito boa. Mas eu amo essa mesa, eu acho ela muito bonita e ela é grande também, ela combina com um apartamento. Mas se a gente tivesse um escritório ou um segundo quarto, com certeza a gente faria separado, né? Então é adaptado aqui. E o que é legal de falar, rapidinho, amor, que esse é o primeiro apartamento que no quarto tem um basement, né? Embaixo da cama. Ah! O Gustavo chama de basement porque a gente tem um negocinho aqui para os gatos. Filma aí, amor. Aqui, ó, E é uma casinha para eles. Eles amam ficar ali, ó. E aí eles entram ali. Então a gente chama de A basement. gente fala que é o basement dos meninos, ó. Inclusive aqui, ó, não só tem esse basement, como também quando a Natasha tá estudando, ó. Aqui. Ah, quem tá aqui. Ah, meu Deus! Eles não saem de perto da mãe. A Natasha fica muito em casa estudando, fazendo as pesquisas dela do mestrado. Então, quando eles não estão no basement, eles estão aqui do lado. Né, meu amor? Dá um oi pra galera. Fala, galera, se inscreve no canal. Dá o like, que eu vou aparecer mais vezes. E aí, outra coisa muito boa do apartamento em geral é que ele é muito iluminado. Eu acho que dá pra vocês perceberem. E isso foi uma das coisas que a gente também não abria mão, de um lugar iluminado. Porque, assim, a sensação de liberdade é muito maior, né? Você não fica tão depressivo quanto num lugar fechado. Então a gente tem essa janelona aqui, que ela é de vidro duplo, então no inverno ela segura bem o gelo, né? E o frio. E aí a gente consegue abrir aqui o vidro duplo e para entrar vento aqui. Então, e ela é gigante, né? Aqui tá um pouco fechada, mas ela abre completamente assim. É muito bonito, assim. Então é bonito, iluminado, a gente tem toda a vista. E deixa eu sentar na cama do aqui. bairro. Uma das coisas legais, galera, que a gente tá dormindo aqui, ó. Vou até colocar o celular um pouco mais para baixo, nessa visão. Quando a gente acorda, eu que acordo cedo, 5h30, a gente vê o sol nascendo ali. O sol nasce ali. Então é muito lindo o dia nascendo. E a gente também, quando tá nevando, ó, o outro gato chegou. Quando começa a nevar, ver por aqui é uma das coisas mais lindas também. A gente vai mostrar pra vocês já já lá fora, a varanda, mas é uma imagem linda, né, amor? É. E essa cama a gente comprou no Walmart. Tanto a cama quanto o colchão. A gente já comprou praticamente no dia que a gente chegou, ou no segundo dia a gente esperou chegar. Eu acho que quem viu os primeiros vídeos do canal viu que a gente dormiu uns dias num colchão inflável que a gente tinha emprestado de uma amiga. E aí a gente comprou o colchão e o estrado da cama, né, que chama, no Walmart. Então foi muito bom. E as mesinhas de canto que a gente comprou, eu comprei na IKEA. A gente comprou um preto assim de ferrinho, porque basicamente o nosso estilo, né, são esses ferrinhos pretos na casa. Então, se vocês verem aqui, o pé das cadeiras da sala é de ferro preto, então a gente comprou tudo pra combinar. E aqui é uma das minhas partes prediletas. A gente tem um walk-in closet, que também é bem raro aqui no Canadá, que é um closet que você consegue entrar e ele tem bastante espaço. Então, este é o nosso armário, que é um walk-in closet. Então, a gente tem muito espaço aqui, né? Então, você consegue entrar, você consegue se trocar aqui dentro, inclusive. E aí, eu tenho, assim, isso aqui não é nem 1/3 das roupas que eu deixei no Brasil. Inclusive, é uma coisa que dói muito o coração. Mas como eu tenho mais roupa que o Gustavo, né, eu uso mais partes do closet. Eu fico sempre com a parte do almoxarifado, gente. Vocês têm que entender que aqui, inclusive, eu tô com bastante espaço, ó. Então isso aqui é do Gustavo. Isso aqui é meu. E daqui pra cá é tudo meu. Ah. Aqui, ó. Aqui são as minhas roupas. Aqui estão mais as roupas de meia estação e de calor, né? Então
as minhas blusas de calor e todas as roupas de calor. Aqui também eu que uso. Sapatos, roupas de ficar em casa, algumas coisinhas que eu deixo arrumadinhas aqui. É muito espaçoso. Aqui atrás também que mostrou, só pra explicar o que é. Aqui, galera. Ah, aqui é a caixa da TV é a que caixa a da gente deixa. TV que a gente não jogou fora, porque a gente não sabe o dia de amanhã, que se a gente vai mudar, se a gente vai seguir aqui, toda vez que tiver que levar a TV pra algum lugar, a gente sempre gosta de manter a caixa dela. A gente não guardou todas as caixas de tudo, claro, porque a gente também não gosta de ficar armazenando isso, mas como a TV é um objeto mais sensível, a gente guardou a caixa da TV. E aí, a gente tem nossas duas malas também, né? Que foram as que a gente veio do Brasil com elas. E aqui estão as minhas roupas de inverno. Sim. Muito espaçoso. Muito espaçoso. É maravilhoso. E o grande finale da casa é a sala. Deixa eu mostrar pra vocês a vista que a gente tem daqui, ó, entrando. Só pra vocês verem que é um apartamento, apesar de ter um quarto, ele é muito espaçoso. Ó. Essa entrada, eu tô aqui bem encostado na porta, que vocês viram a Natasha mostrando. Aqui tem as coisas dos gatos, o espelho, a cozinha ali, mas ó, é um caminho grande, assim, que você tem um espaço bem legal. Então, essa é a nossa sala, né, amiga? Aqui é a nossa sala, e aí nesse espaço a gente colocou as coisinhas dos gatos, né? Então ali a comidinha deles. Que tá vazia porque o senhor Faísca acabou de comer, ó. Porque, como vocês podem ver nos vídeos, a gente tem um gato gordo e um magro. Adivinha de quem é essa vasilha aqui? E aí a gente deixa as comidinhas, a comida seca deles aqui. Esse e a cantinho fonte de aqui, água. ó, é um cantinho que já a gente também tá pensando em fazer o nosso espaço de café, né? Agora o próximo investimento vai ser garrafa de café, A gente quer colocar uma mesa, né, um móvel para colocar os cafés. A gente quer comprar a nossa adega, porque a gente gosta de vinhos. Então, a nossa ideia é colocar uma adega, um armário em cima, pra gente colocar os cafés e fazer um canto de café. E aí a gente muda aqui o espaço. Aqui a gente tem a nossa TV, que optamos por usar um tripé desse aqui, porque nós temos gatos e os gatos sobem em todo canto. E como as paredes aqui do Canadá são drywall, pra gente, e a casa não é nossa, pra gente furar e depois ter problema pra fechar, a gente não quis colocar TV na parede por causa do drywall. E também não quisemos ter móvel, porque colocar a TV assim pra gato em casa é certo que eles vão bater na TV e vão quebrar. Então nós optamos por comprar esse tripé. Inclusive ele é móvel, então a gente consegue dali ver TV. E às vezes a gente leva pro quarto também, né? Que é Isso. super prático. É prático e ele é super forte, ó. Se vê aqui atrás, nossa, ele é muito prático. E foi super fácil de montar, né, amor? A gente comprou na Amazon esse aqui também. O bendito sofá que eu comprei no Marketplace por $100. Mas esse sofá tava intacto, parece que ele veio novo pra casa. Ele continua, né? Aqui a gente coloca esse tecido, porque aqui tem gato em casa, sabe que tem que ter um tecido no assento do sofá, porque senão os gatos unham o sofá. Então a gente coloca esse, então o sofá continua intacto e ele é perfeito pra gente. Esse sofá, pra quem não viu os últimos vídeos, a gente deu uma sorte que a Natasha achou no Marketplace, que era um japonês que morava numa casa incrível. Ele simplesmente estava mudando para uma outra casa. O sofá estava zeradaço, mas não servia mais para o apartamento novo, para a casa nova, enfim. E a gente comprou por $100, mas ele estava assim, zerado. E a gente foi olhar o preço dele, né? Se a gente tivesse comprado zero, Era uns $1.000 era uns $1.000. Então, tipo assim, é um sofá bem bom de 3 lugares que supriu a gente, assim, muito bem. Com certeza vamos ficar com ele bastante tempo. Com certeza. E outra coisa... Porque a gente comprou, desculpa, não foi nem no primeiro mês que a gente chegou. Nós ficamos, acho que um mês sem sofá. Foi? Eu acho que foi por aí. A gente comprou lá pro segundo mês, talvez. Mas a gente ficou um tempo sem sofá. Então ele tá muito novo, assim, não tem 9 meses que a gente tem ele, é muito bom. E aqui, sofá bom é muito caro. Tipo, no Costco tem sofás que a gente fica sonhando, né, com eles, $3.000, $2.000. Esse aqui mesmo, um novo, é quase $1.000, então isso aqui foi um achadaço. Um achadaço. Aqui a árvore dos meninos, né? Isso daqui, galera, deixa eu falar um pouquinho. Os meninos adoram, mas a gente fica um pouco triste pelo seguinte, lá em São Paulo, inclusive tem vídeos nossos mostrando, a gente tinha uma gratificação para os meninos que era incrível. Mas como a gente não tem um pé direito muito alto,
E como a Natasha falou, o teto também é drywall. Então a gente não quis colar nada no teto até o chão com medo de acontecer alguma coisa dos meninos, enfim. A parede também é drywall aqui, ó. Então a gente nem encosta muito isso aqui, porque a gente poderia comprar um de teto que ele prende no teto e prende aqui. Só que também é drywall, aí é ruim. Aqui também não tem muito, tá? Você consegue pela Amazon mais, assim. O que eles vendem mais nos pet stores, esse aqui a gente comprou no Costco. Tem vídeo também da gente comprando esse aqui, é mais dessa altura. Mas o que os meninos aproveitam bem, né? Eles usam bastante. Mas os meninos tinham lá em casa, né, no Brasil, um que ia até o teto, eles tinham uma gratificação na parede. É o nosso sonho, ainda vamos ter. E só uma coisa pra gente, pra você que tá vendo, a gente deu uma sorte com esses bichinhos aqui, ó, porque olha pra vocês verem uma coisa. O pé do sofá, que todo mundo reclama que os gatos arranham, a gente não sabe por quê, mas isso tudo aqui é dos meninos, tá, gente? A gente deu uma sorte porque os meninos, eles não arranham o sofá. Isso é uma das coisas que nunca aconteceu, a gente nunca precisou ter esse cuidado. Mas o que acontece? Quando a gente compra essa arvorezinha, reparem para vocês verem a parte de trás da árvore. Olha isso. Ela é toda destruída. Ou seja, por algum motivo... Eles são muito educados. Eles são muito educados. A gente nunca... Não foi uma coisa que a gente adestrou, que a gente brigou. Foi uma coisa natural. Eles nunca arranharam nosso sofá, nossa cama, nada. Nunca. Apenas os lugares que eles têm para arranhar. O único lugar que eles não destroem nada em casa, esses dois. A gente, inclusive, fica muito impressionado, porque eles são muito bonzinhos. Só o Fumaça, que é o outro gato, sem ser o preto e branco, que às vezes ele arranha o nosso tecido da cama. Tipo, não é o colchão. É quando tem um lençol. Então, é tranquilo, a gente nunca perdeu nada aqui com eles. Eu acho, pensando assim, que como em São Paulo a gente adotou eles com 1 mês e a gente colocou a gratificação logo de cara, a gente tinha um sisal que era do chão até o teto, num pé direito alto lá em São Paulo, que era como se fosse uma árvore, com degraus, tudo. Então, eles cresceram arranhando nesse sisal. Eles pulavam nessa árvore. Então, o sofá nunca foi para eles um lugar de arranhar, né? Tem razão. Eu acho que como eles chegaram e a gente já colocou gratificação, eles não ficaram nem 5 dias sem gratificação, eu acho. Então, e eles tinham uma gratificação na parede, com os nichos, escadinhas. Então, o gato, eu acho que quando ele tem isso, ele já, né, se desestressa nesse sentido. Sim. Cadê aquele arranhadorzinho de chão? Tá ali no quarto? Tá aí embaixo da caminha que eles levaram. Ó, deixa eu só tentar vir aqui rapidinho no quarto. A Natasha vai mostrar ali, galera, ó, enquanto isso aqui não sai, ó. Olha o que acontece. A gente tem esse arranhador e eles arranham bastante esse daqui. Fica pendurado, já até destruído. A gente tem que comprar outro. Então, eles arranham esses lugares. Eles não escolhem o sofá, né, amor, como opção. Isso que pra gente é muito bom. Sim. E temos aqui uma câmera. Temos a câmera. Antes da câmera, a gente tem um balcone, que é um balcone enorme. Deixa eu tirar esse gato daqui, que eu vou mostrar o balcone lá pra vocês. Deixa eu passar primeiro, porque isso aqui, galera, é uma das coisas que a gente vai falar pra vocês, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente aqui no Canadá, a gente não pode telar a varanda. Não pode telar. No Brasil, a nossa varanda era telada, então os meninos tinham acesso. É uma coisa que a gente tem muita dó aqui, porque o balcone é gigante. Vai pra lá, amor. A gente tem uma varanda olha gigante. O tamanho. Isso aqui são 2 quartos, basicamente. Olha o tamanho dessa. E aí, ó, vou começar aqui de parede a parede. É uma varanda gigante. Só que a gente não pode usar, porque a gente não pode deixar aberto pros gatos. Não pode usar com os gatos, né? Com os tipo gatos. assim. A gente vem aqui, a gente toma um café, às vezes a gente tem esse banco que a gente lixou, que a gente tá ajeitando, né? A gente pegou, na verdade, há 1 semana atrás. A gente vai arrumar. Agora, galera, depois que a gente comprou as coisas da sala, tudo, a gente está investindo agora nos outros lugares. Então a gente quer colocar aqui no balcone, né, na varanda, a gente quer montar uma coisinha pra gente sentar, tomar um café e agora comprar adega, essas coisas, mas enfim. E aí, aqui a gente também coloca os nossos pneus de inverno. Quem viu o vídeo do carro, né, viu que a gente ganhou os pneus de inverno, então eles ficam aqui, e a gente deixa aqui. Mas esse é um balcone maravilhoso. E a vista, né, que é um outro plus, né? Olha a vista que a gente tem, galera, da varanda de casa. E vou te falar, é um silêncio aqui, né, meu amor? Não tem um barulho. E aí onde o Gustavo tá filmando agora é um parque de conservação ali atrás, onde vocês veem as árvores. Então a gente mora do lado da natureza. É muito legal, é muito bom aqui, super calmo. Ali, ó, tem um lago
muito bonito, a gente já fez vídeo mostrando ali. Então, ou seja, a vista fez também com que a gente se apaixonasse por esse apartamento. Quando a gente foi olhar o apartamento nesse prédio, tinham outras unidades disponíveis, lembra, amor? Tinha uma unidade de frente para a rua, que do outro lado é também um parque de conservação. Mas não tinha uma vista bonita do bairro, né? Era só a vista para o parque. Então a gente decidiu por esse apartamento aqui, que foi maravilhoso, porque a gente tem o nascer do sol e a gente tem essa vista, e o nosso prédio é o único do bairro. Então a gente não tem prédios na frente. Então a gente ganha tudo isso. E esse plus dessa vista, nós quando chegamos no Canadá, a gente nunca tinha visto neve de verdade. E aí a gente estava deitado na cama quando começou a nevar na madrugada, e foi um momento muito especial pra gente. A gente olhando pela janela, depois a gente levantou, veio aqui na varanda, mas poder ver a neve caindo, tipo, do quarto com essa vista incrível, foi também um momento mais lindo nosso. É lindo, porque ali a gente vê o bairro todo em neve e às vezes as crianças estão brincando ali, então é muito cena de filme mesmo. Pra quem é brasileiro e não é acostumado, é cena de filme americano. E aí a gente tem, aqui a gente não tem a tela lá fora, mas ela veio com essa tela aqui, que foi uma coisa também que a gente queria muito. Sim. Porque a gente consegue agora no verão deixar aqui aberto e o vento entra, e tem a telinha para impedir dos mosquitos entrarem e dos meninos saírem, né? Sim. E aqui a gente tem essa câmera, que quem viu o nosso vídeo da IKEA viu que a gente comprou esse pedestal aqui. E a gente tirou a parte de cima, que era uma lâmpada, e colocou a câmera que a gente fica monitorando os meninos quando a gente sai de casa. Então a gente liga a câmera e a gente consegue olhar a casa inteira, os meninos andando. Acompanhar se eles comeram, foram no banheiro, o que aconteceu. E aqui também tem uma coisa muito boa, por um apartamento. Aqui no Canadá você precisa ter o aquecimento, né? E o nosso, além de aquecimento, ele é ar-condicionado e ventilador também. E a gente tem aqui todo o sistema, né, de aquecimento da casa, que a gente consegue controlar aqui. Então é muito bom, porque a gente só liga aqui, por exemplo, hoje que tá calor, a gente consegue ligar o ar-condicionado. Então vocês veem que dentro de casa tá 24,5 graus, e aí eu coloquei aqui 23. Quando chega a 23 graus, ele desliga automaticamente. E o que é legal também de você falar, que pra gente foi uma coisa também super importante, é que você tem um aplicativo. Isso. E os dias que a gente tá na rua, por exemplo, trabalhando e que tá calor, você consegue ligar o ar pros meninos que estão aqui, estando na rua. Então no verão, principalmente, né? No inverno também a gente deixava. Mas no inverno, como eles ligam o aquecimento do prédio, do corredor, geralmente aquece um pouquinho em casa, mas no verão eles desligam tudo e realmente é muito calor. Então eu consigo pelo aplicativo Nest ou pelo Google Home, eu consigo ligar de onde eu estiver o ar-condicionado ou o aquecedor, e aí os meninos ficam numa temperatura gostosa aqui dentro. Isso é muito bom, porque eu consigo deixar eles confortáveis e também desligar quando não precisa mais e economizar energia, né? Então, galera, ó, essa aqui é a nossa vista da sala, com essa porta de vidro bonita também. Essa é a nossa vista agora da sala para o restante do apartamento, que vocês acabaram de conhecer. E vamos falar de valores. Vamos sentar aqui agora e conversar com vocês, não é isso, amor? E aí a pergunta que não quer calar: quanto a gente paga nesse apartamento? Né, amor? Enquanto isso, a gente está aqui tomando um drink e beliscando. O que eu acho que é legal de falar, a Natasha vai falar porque ela que sabe mais dos valores, que a gente tem que entender assim, às vezes o que é barato para um é caro para outro. A ideia nossa aqui é apenas falar para vocês como foi para a gente achar esse apartamento. A gente conhece pessoas aqui que moram em apartamento mais barato, mas dentro das nossas necessidades, a gente preferiu às vezes investir em coisas que poderiam deixar um pouquinho mais caro, mas que pra gente fazia sentido. Eu acho que você tem que encontrar um apartamento que faz sentido pra você. Então, por exemplo, como eu falei lá no início do vídeo, ter academia pra gente era importante, principalmente no inverno. E foi muito importante quando a gente chegou, porque a gente usou bastante. Eu e a Natasha no Brasil, galera, a gente fazia crossfit de segunda a sábado. Eu treinava todos os dias. A Natasha não só fazia crossfit comigo, como às vezes também fazia Muay Thai. Então a gente sempre gostou muito dessa coisa do esporte. Então, quando a gente veio pra cá, a gente não investiu no CrossFit, a gente não quis pagar imediatamente um box de CrossFit.
mas a gente precisava de algo para treinar. E ter academia foi, assim, essencial pra gente. Então, porque no começo a gente não tinha carro, né? Como vocês sabem. E a gente teria que se deslocar ou para ir para um CrossFit ou para ir para uma academia mesmo, né? E pra gente ia ficar ruim. E a academia daqui supre as nossas necessidades muito bem. Então, durante o inverno foi essencial pra gente, né? Tanto que a gente, acho que a gente já falou nos outros vídeos pra vocês que a gente ganhou um pouquinho de peso aqui, o que é normal, porque muda a alimentação, etc. A gente parou o CrossFit. Mas a gente não ganhou nem nada 3 assim quilos, demais. 3, 4 quilos. Tanto que eu falei aqui da balança, né? Que o meu peso era 82, eu tô com 86, 4 então, quilos. O Gustavo ganhou 4 quilos, eu ganhei 1 quilo em um ano, basicamente. Mas a gente mudou muito a nossa alimentação. Vocês veem que a gente come muita porcaria. Como que não aumenta sem treinar direito? A gente tá treinando, tá, galera? A gente treina 3, 4 vezes na semana, mas a intensidade do CrossFit que a gente fazia de segunda a sábado é completamente diferente. E a gente muda tudo, né? Então, assim, a gente não se culpa por isso. A gente vai começar a se reorganizar, a gente já tá se reorganizando. A gente vai voltar a fazer CrossFit nos próximos meses. A gente precisou passar por esse período de entender os gastos, de investir nas prioridades. Agora a gente tem carro, a gente comprou tudo que a gente precisava e vai ser o CrossFit provavelmente agora nos próximos meses. Quando a gente ouve nos vídeos sobre o tempo aqui, o clima no Canadá muda muito os seus hábitos, é totalmente real. E para quem é mulher, eu não sei como foi a sua experiência relacionada. Homem, eu acho que não presta muita atenção assim na fisiologia corporal como a gente presta, mas no inverno muda a fisiologia do seu corpo quando você é mulher. Então eu percebi um acúmulo maior de gordura em alguns locais, independentemente de o que eu estava me alimentando, porque eu sou vegetariana, eu também não me alimento tão mal. Eu me alimento bem, mas parece, sabe, animal que acumula gordura em alguns lugares para passar pelo inverno? Isso aconteceu aqui. E quando começou o verão, você já percebe, tipo, a mudança da sua fisiologia corporal. Então, muda tudo, né? Então você tem que se reacostumar com a alimentação, com o tempo e etc. Enfim. Então agora vamos falar o preço das coisas, de quanto a gente gasta para morar aqui, pra gente ter esse apartamento, o gasto como todo. Essa parte é com a Natasha, que organiza tudo e sabe tudo. Então, dentro das nossas finanças, o maior gasto é o apartamento, e eu vou falar no final. Vamos do menor pro maior. Tipo assim, só pra vocês entenderem, tem coisas que a gente tem que pagar além do aluguel, tipo a luz. Isso, alguns apartamentos aqui no Canadá, eles têm algumas coisas inclusas, né? Às vezes aquecimento, às vezes luz, às vezes a internet. O nosso não tem nada incluso, que também é uma outra coisa que faz ele ser bem mais caro do que o normal, além do próprio valor do aluguel. Mas a gente paga a luz com aquecimento e água, então a gente paga tudo, luz, aquecimento, água, ar-condicionado, tudo. Garagem. Não, mas eu falo dessa parte do aquecimento, água, luz, ele vem junto, porque em alguns lugares vem só a água separado, da luz separado, do aquecimento, entendeu? Porque às vezes as pessoas usam gás tanto para aquecimento quanto para cozinhar. Sim. Aqui a gente não usa gás, então tudo isso num pacote, a gente paga $120 por mês. $120. No final do verão, quer dizer, no outono geralmente é uns 110, no inverno vai para uns 130, agora a gente tá pagando de 120. Então fica aí uma média de 110 a 130, que é $120, tá? Então isso com aquecimento, a luz, o aquecimento da água e etc. A segunda coisa que a gente paga aqui nesse apartamento é o estacionamento, agora que a gente tem carro. A gente tem estacionamento interno e externo aqui, a gente usa o externo e a gente paga $100. E então, você não precisa pagar, tá, galera? Quando a gente não tinha um carro, né? Não era um valor que a gente pagava, só pra você saber. Então, tipo assim, você tem essa escolha, eu não tenho um carro, não precisa pagar a garagem. Isso. Tem alguns apartamentos que ele já vem com a garagem inclusa, porque geralmente vem. Mas aí o dono do apartamento, ele escolhe se ele quer alugar pra você ou não. Então, se ele quer alugar por fora, então a gente paga aqui $100. A terceira coisa que a gente paga do apartamento é a internet. Então, a nossa internet é da Rogers, que é um plano como é a Vivo, a TIM, né, a NET no Brasil. E a gente paga $75 com taxas, né? É 65 mais as taxas e tudo, dá $75 por mês, que é o preço médio de internet de casa aqui. A gente não paga muito mais alto do que nos outros lugares, é o preço normal. Assim como a luz, água, essas coisas também é o preço mais ou menos que as pessoas pagam, que a gente ouve falar.
de água. Então, apartamento, basicamente é isso. E a última coisa relacionada ao apartamento é... esse valor que eu vou falar de apartamento é tudo, tá? Aqui não tem muito essa separação de condomínio e aluguel. No Brasil, a gente pagava lá em Pinheiros o aluguel e mais o condomínio, né? Aqui é um valor que é meio que embutido isso tudo, né? Pelo menos nesse apartamento, nesse prédio que a gente mora, que eles chamam de condo, que é um condomínio completo com um apartamento, e o dono não é uma pessoa física, o dono é uma empresa desse prédio, a gente não paga separado. Não sei como é em outros lugares. Mas pagamos $2.185 no aluguel aqui deste apartamento. Esse valor é alto, é um dos valores mais altos para um apartamento de 1 quarto que a gente já viu. Porém, Guelph, especificamente, é uma cidade com os valores de aluguel mais caros, porque é uma cidade universitária, então quase sempre é 100% a ocupação aqui em Guelph, então isso faz com que a procura e a demanda façam com que o preço aumente, então a gente paga mais caro aqui. E além de tudo, para ser 1 quarto apartamento é um valor mais caro. Porém, pra gente, na nossa realidade, funcionava. Mas muito tem uma bem. consideração que a gente tem que fazer se você tá vendo esse vídeo. Por exemplo, a gente tem um casal de amigos nosso aqui que mora num apartamento que inclusive a gente olhou para vir para cá, de $1.600, 1.750. Que ele é de 1 quarto, ele é muito menor que o nosso, mas ele é muito mais barato. Só que eu e Natasha, a gente tem uma coisa que assim, a gente teria que ter um gasto para ir pro CrossFit ou para ir para uma academia. Quando a gente olhou o CrossFit aqui, o preço mais barato de CrossFit era $160. Para 2 pessoas seriam $300. Então, se a gente vai para um apartamento de 1.600 e gasta 300 no CrossFit, já vai subir para 1.900. Aí a gente tem que se deslocar a ônibus, a gente tem que fazer isso aqui. Então, quando a gente colocou no pacote que a gente sairia do Brasil, era melhor ter um apartamento que fosse um pouco mais caro, mas que tivesse tudo isso que a gente mostrou com a academia, ficaria meio que elas por elas. Então, assim, ele é um pouco mais caro. Você consegue vir para Guelph, mesmo sendo uma cidade universitária, e achar um apartamento mais razoável. Isso. Mas é o que a Natasha falou, a gente falou no início do vídeo. Para nossa realidade, fazia mais sentido estarmos chegando no Canadá, um país que a gente não conhece, já muito próximo do inverno, que a gente escutava que o inverno é muito difícil você se adaptar para quem está chegando. Então eu fiquei pensando, amor, a gente não vai sair no menos 30 para ir treinar na academia. Então esse pouquinho a mais no prédio, mesmo sendo de 1 quarto, a gente tem que levar em consideração que tem academia, tem salão de festas, que a gente fez vários eventos aqui já, então ele meio que estava meio que dentro do orçamento que a gente imaginou que gastaria, né? O que eu mais comparo é que, por exemplo, esse apartamento dos nossos amigos, que é $1.600, ele não tem a estrutura de condomínio que o nosso tem, então isso por si só já se paga. E o nosso apartamento, ele é muito amplo e espaçoso, tem muitos armários, tem tudo que a gente precisa e ele é super confortável, então a gente não tem nada a reclamar. Geralmente, quando você vai pagar 1.600, 1.700, você vai perder em várias outras coisas dentro do apartamento e no condomínio. Então, assim, a gente sabe que é um valor alto que a gente paga em comparação aos outros apartamentos aqui em Guelph, mas pra gente funcionou muito bem e a gente, nossa, é super feliz aqui nesse apartamento. Tem tudo que a gente precisa e a gente passou um tempo pequeno até a gente conseguir os nossos empregos e conseguir pagar tudo que a gente gasta aqui em Guelph sem nenhum problema. Hoje a gente foi rápido até assim. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? No 5º, 6º dia que eu tava morando em Guelph, eu já comecei a trabalhar. Hoje, engasguei, desculpa. Hoje tem uns 4, 5 meses que eu tô trabalhando, não, 4 meses que eu tô trabalhando numa empresa, a Natasha tá trabalhando na clínica médica, então assim, tem 10 meses que a gente mora aqui, tem literalmente uns 5, 6 meses onde a gente vive 100% do nosso salário, do dinheiro que a gente recebe aqui. E o que a gente sempre gosta de falar no canal, né, meu amor, é que nós não somos um canal de imigração, a gente não dá dicas, a gente tá dividindo com vocês, desde que a gente chegou aqui, a nossa realidade, o nosso dia a dia. Então nós estamos falando do nosso apartamento, da nossa realidade. A gente tem amigos que moram em basement, que pagam muito mais barato. A gente conhece pessoas que vieram para a universidade e moram nos apartamentos que a universidade oferece,
que gira em torno de uns $600 e são apartamentos muito legais. Então, assim, eu acho que você precisa vir para o Canadá, se é o seu objetivo, e traçar o seu plano Canadá. Ver o que funciona para você. Ver o que funciona para você. Você consegue morar em lugares legais, pagando menos, você consegue ter uma qualidade de vida incrível aqui, mas pra gente com gato, que gosta de treinar todos os dias, fazia muito sentido a gente ter esse preço um pouquinho mais alto. O que eu considero bastante, e é um dos motivos pelos quais a gente não fala, tipo, todos os valores que a gente ganha e tudo como é que é cada centavo, porque todo projeto de imigração, todo projeto de vinda ou ida para outro país é diferente para cada pessoa. Então, a gente tinha um valor X para vir, para passar a gente tantos anos ou meses se a gente não conseguisse emprego. A gente gastou X e Y mobiliando toda a casa, comprando tudo. Você lembra uma vez no Brasil, a gente viu um casal que a gente assistia muito e que ele falou o valor que eles gastavam de compra, disso, daquilo, a gente falou, nossa, amor, mas então é muito caro, a gente não consegue. Então isso foi um cuidado que a gente teve muito, de tipo, a gente não tem vontade de matar o sonho de ninguém, nem de dificultar o processo de decisão de ninguém. E a gente se influenciava muito por alguns canais que a gente assistia, não ao ponto da gente não fazer isso ou aquilo, mas a cada canal que a gente assistia, que o cara morava lá, tipo, você às vezes tá vendo o nosso vídeo e não tá no Canadá, tá querendo, aí eu falo que a gente gasta X e Y, aí você fala, nossa, vai ser muito difícil chegar nesse X e Y, mas você não precisa desse X e Y para viver super bem no Canadá. Isso. Você não precisa de um apartamento de $2.100, você consegue morar em apartamentos muito legais por muito menos. Então assim, a gente quis dividir com vocês a nossa casa, o nosso cantinho, que é uma das coisas que a gente gosta de fazer. A gente ama ficar em casa, a gente cuida do nosso apartamento com muito carinho, a gente quis dividir com vocês, mas não pegue a nossa verdade como a sua verdade, né? Isso. E isso em relação a tudo, né? A gente acompanhava vários canais antes de chegar aqui e a gente entendeu desde o começo, porque isso é normal da vida, que cada família tem a sua estrutura, tem as suas preferências. Então, tem pessoas que preferem morar num lugar mais barato e fazer viagens todo fim de semana. Aí gasta com isso. Tem pessoas que preferem não fazer viagens, não comprar coisas extras, não comprar roupas e morar num apartamento melhor. Tem pessoas que preferem ter um carro desde a primeira semana e gastar com isso e morar num apartamento mais barato. Então, assim, cada um escolhe de acordo com as suas prioridades, né? A gente faz todas as coisas que a gente fazia no Brasil aqui, claro que com limites, né? Porque nós somos recém-chegados, mas a gente consegue organizar as coisas direitinho pra gente poder viver da maneira que a gente acha que é melhor pra gente, mais confortável. Quem chegou aqui, ó. E um dos maiores confortos pra gente é a nossa casa. Então, a gente investiu em morar num lugar mais estruturado e mais caro e economizar em outras coisas. Então é isso, né? É isso. Se você chegou até aqui, dá o like, se inscreve no canal, manda pra gente qualquer comentário e a gente se encontra no próximo vídeo. No próximo vídeo. Beijo.